Muito bem, no nosso quadro Superação de hoje, eu estou aqui com a Melissa Munhoz. A Melissa é dentista, mas ela não é daqui de Santarém. Ela tem uma história, nós amamos contar a história de pessoas nesse quadro. História que inspiram, né? E a Melissa, ela é uma jovem missionária, nós vamos falar um pouco sobre isso. E ela vai contar para nós um pouco de como que ela veio parar em Santarém, né? Como você veio parar em Santarém hoje? Primeiramente, obrigada, pastor, pelo convite. É um prazer compartilhar um pouquinho da minha história. E, na verdade, é uma história muito longa, mas reduzindo, né, para a gente compartilhar aqui rápido. Eu sou de Londrina, do Paraná, como o senhor disse. Sim. Eu não conhecia nada sobre Pará, sobre Santarém, Amazônia. A gente só ouve falar aquilo que a televisão mostra, né? Sim. Lá no sul. A questão de ribeirinhos, enfim, eu não tinha noção dessa realidade. Mas um dia o Senhor me chamou, Deus me chamou para ser uma missionária, especificamente para alcançar os povos ribeirinhos. Os povos ribeirinhos. Isso. E lá na minha igreja, um dia num culto, Deus falou muito específico comigo, os meus pais são pastores lá, e eu tive que responder sim a esse chamado. Eu simplesmente disse sim, obedeci, e numa viagem missionária, em 2023, se eu não me engano, eu vim parar aqui em Santarém com uma equipe da minha cidade. Tu nunca tinha vindo aqui? Nunca, nem conhecia Santarém, nunca tinha ouvido falar. E com essa equipe da minha cidade eu vim. A primeira vez a gente passou 10 dias aqui e eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela cidade, eu me apaixonei pelas pessoas, eu tomei o açaí. E aí, quando eu voltei para minha cidade, eu trabalhava lá numa clínica, né, odontológica. E eu estava muito bem lá nessa clínica, eu era assim, o braço direito do meu chefe lá. E eu voltei pra lá e dentro do meu consultório eu ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Meu lugar não é mais aqui, eu não quero mais ficar trancada dentro dessas 4 paredes, sem um propósito, sem um objetivo, só trabalhando para ganhar dinheiro e ganhando dinheiro para pagar contas. E aí, depois de algum tempo ali, relutando, orando e também servindo na minha igreja local, conversando junto com os meus pastores, eu decidi vir. E aí foi aonde eu deixei tudo pra trás e vim embora. Como é que os teus pais encararam essa decisão sua de Londrina, uma cidade bem diferente de Santarém, né? Não foi um processo fácil. De vez em quando eu ligo pra minha mãe, a gente chora junto ainda, a saudade aperta. Mas eles são pastores também. Eles são pastores lá, na minha igreja, são pastores auxiliares, né? Mas a minha mãe, ela fala uma coisa muito, muito legal. Ela disse assim, que eles sempre souberam que esse dia ia chegar. Então, eles me prepararam e eles me criaram para isso. Sim. Então, quando esse dia chegou, que eu decidi vir embora, que eu comprei a minha passagem, que era uma coisa assim, real mesmo, lógico, a gente chorou junto, se abraçou, aquela dor, né, da despedida, de quebrar ali um laço, que é longe, né, é o outro lado do Brasil, o outro extremo. Mas eles tinham muito, assim, eles eram muito convictos desse meu chamado. Era Deus que estava te chamando. Era Deus que estava me chamando. Então eles me apoiaram muito, muito mesmo. Nas minhas decisões, assim, hoje, quando eu conto isso, as pessoas às vezes acham, meu Deus, é uma loucura, você foi muito extremista de ter deixado, né, tudo na melhor hora, na melhor fase. Não tinha nenhuma base aqui, alguém dizendo, não, vem pra cá que eu vou, tem tudo pronto pra ti, não tinha nada assim. Eu tinha mais ou menos, eu tinha a Verena. Eu conhecia a Verena. Isso, eu conhecia a Verena. Ela era essa ponte pra mim, né? Então ela dizia, olha, é engraçado, a gente ri até hoje disso. A geladeira, o fogão e uma cama eu já tenho pra você. Eu disse, é só o que eu preciso. Então pronto, ela dizia, olha, a hora que você se sentir pronto, a gente tá pronto aqui pra te acolher também. E chegou algum momento assim de tu dizer, meu Deus, por que eu decidi vir pra cá? Chegou.
É engraçado porque eu nunca me imaginei assim, deixando tudo, né, vindo para uma outra realidade, porque olha, é muito diferente as culturas. A gente acha que não, que é dentro do próprio país, mas são culturas totalmente O que diferentes. foi que mais te impactou aqui em Santarém? A cultura daqui, assim. Olha, além do calor, Aqui é bem quente. além dessa diferença do clima, que eu ainda estou me acostumando, mas a estrutura da cidade em si, né? Lá, a minha cidade é tipo São Paulo, é cidade de pedra, né? Muito prédio, é aquela Não tem- correria. Não tem coisa de chão, não tem ruas buracadas. Nada. E aquela coisa das pessoas acordarem muito cedo para ir trabalhar, chega muito tarde, a vida muito corrida. E aqui é muito diferente isso, essa questão da natureza, então algo bom, né? Me impactou pro lado positivo. Mas E hoje você tem atuado no campo missionário, usando a tua função de dentista. Como é que tu tem desenvolvido um trabalho? Inclusive, só para frisar aqui, você atua dentro da Fundação Lucas Huber, isso. que é um braço social da Paz Santarém, da Igreja da Paz, né? E como que você hoje tem desenvolvido esse trabalho nas regiões ribeirinhas, né? Eu sou uma grande admiradora desse legado da nossa igreja, né? E através da Fundação Lucas Huber, que desempenha esse papel tão, assim, de forma excelente. Né? Então, quando eu vim para cá, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Paulo, que é o atual diretor da fundação, e meu futuro esposo. Meu Deus, foi bom comigo. Foi tudo perfeito. Ele faz tudo perfeito. Então, eu lembro que eu conhecia ele só, assim, muito pouco, muito vagamente, mas eu mandei uma mensagem para ele dizendo: olha, eu estou me mudando para Santarém e eu quero oferecer o meu serviço para a fundação. Então, antes de querer ir para os polos ribeirinhos, viajar no barco, aquela coisa toda, eu quis doar o meu tempo e minha profissão, o trabalho das minhas mãos aqui, localmente. E aí ele disse: olha, a gente precisa muito. Então, unir o útil ao agradável, né? E aí eu comecei aqui, nesse consultório aqui na fundação. E através do projeto Ribeirinho Planalto, que a Fundação executa esse projeto, né, junto com a Verena, eu também atuo nas comunidades como dentista. Então, eu atuo aqui no consultório e nas comunidades. Qual foi a primeira vez que tu foi no Ribeirinho? Porque assim, para quem vai lá no Ribeirinho, trabalhar, tipo assim, fazer um trabalho com o Ribeirinho, que é um povo assim muito necessitado, muito carente, e como você foi impactada com isso? Você teve um impacto, meu Deus, como isso aqui precisa de ajuda, como a sua profissão se tornou tão útil para essas pessoas? Olha, pastor, se eu te contar uma coisa, assim, quando eu era jovenzinha, adolescente ali, uma vez num culto, uma pastora, uma profeta do Senhor mesmo, na boca de Deus, falou comigo e ela orou por mim. E eu ainda nem tinha escolhido o curso que eu iria cursar na faculdade. Eu queria muito odontologia desde sempre, mas não tinha ainda decidido. E Deus deu uma visão para essa pastora e ela disse que ela me via toda de branco, né? Como uma profissional da área da saúde, e ela dizia que eu atendia um povo que vivia à beira do rio e que tinham traços indígenas. Foi muito específico. Uhum. E eu não imaginava ribeirinhos, né? Mas eu guardei aquela palavra. Um povo com traços indígenas que vive à beira do rio. E quando você sentiu o chamado para cá, você lembrou disso? Eu não lembrava disso. Eu fui lembrar na primeira viagem que eu fiz. Até então, isso. Quando eu cheguei, né, na viagem, que eu estava lá no barco, quando eu retornei para minha cidade, a minha mãe me lembrou dessa visão que Deus tinha dado, né, há muito tempo. Então, o meu amor por esse povo só aumentou, porque eu sabia que era uma coisa que estava no coração de Deus mesmo. Que legal. E qual a mensagem que você deixa hoje para um jovem que... Hoje nós temos muitos jovens que nos assistem, que, assim, às vezes estão tentando descobrir o seu chamado,
né, tentando dizer, meu Deus, para que eu vou, em que área que eu vou atuar, como é que eu posso ter uma direção de Deus, como é que eu posso ter certeza que é isso? O que tu diria, qual a dica que tu daria para esse jovem se apegar para poder ter uma resposta de convicção daquilo que ele tem que fazer? Olha, quando eu estava me preparando para vir para cá, as minhas discípulas lá, que eu acompanhava, essas mocinhas adolescentes, né, na minha igreja, elas me faziam essa pergunta. E eu sempre respondi e continuo, né, respondendo que se apegue ao Senhor. Sirva quem você puder, sabe? Porque Jesus, quando estava aqui, né, pastor, nesse mundo, ele servia as pessoas, não importava a raça, gênero, placa de igreja, rico, pobre, não, ele só servia as pessoas. Então a dica que eu dou a resposta não vai vir assim, de mão beijada ou do dia para a noite, mas se a gente continuar servindo a nossa igreja local, da nossa célula, sendo fiel no pouco, sabe, o Senhor vai abrindo as portas. Ele não vai mostrar logo tudo o nosso futuro. Olha, é isso que você vai viver, é isso e isso que eu vou te dar. Mas conforme a gente vai sendo fiel de pouquinho, ele vai mostrando o próximo passo. Então, o conselho que eu dou obedeça e seja fiel no pouco, que o Senhor vai mostrando lá na frente, né? E vai direcionando. Que legal. Muito bem, nós tivemos o privilégio de conhecer um pouquinho da história da Melissa. Melissa, muito obrigado por você aceitar. Inclusive, ela vai dar aqui algumas dicas depois também nessa área que ela trabalha. E obrigado por você ter aceitado o convite de nos dar essa entrevista. Deus abençoe a sua vida. Amém. Continue nesse chamado lindo aí que é aqui na Fundação. Amém. Obrigada.